de volta com o nosso programa Brasil Cristão ao vivo e eu quero agradecer àqueles que já enviaram suas participações, inclusive sócio novo, para essa obra que é de Jesus. Você pode enviar a sua participação também pelo call center, telefonando ou então mandando o seu e-mail. Ficaremos imensamente felizes porque só enriquece o nosso programa essas participações. Aliás, o Mural dos Sócios também enriquece a cada semana o nosso programa, porque o Brasil inteiro e outras partes do mundo vem quem patrocina essa rede de televisão. Vamos ver quem é hoje? E em nosso Mural do Sócio de hoje, recebemos a foto da nossa sócia Hermínia Bezerra e da filha Rosenilda, da cidade de Buíque, na Paraíba. Que Deus continue abençoando vocês e toda a sua família. Venha fazer parte dessa obra de evangelização. Seja um sócio. Emília, Rosenilda, aquele beijo bem carinhoso para vocês. Muito obrigada por ter mandado essa participação. Obrigada por ser uma sócia fiel e também fazer com que proporcionar esse momento para a gente, porque todos viram quem ajuda esta obra. É você, Rosenilda, e você, Rosenilda, que é a filha, e você, minha querida amiga sócia. Quero mandar um beijo grande para todos da Paraíba, minha amiga Neide, o pessoal aí do conjunto que sempre me acompanhou quando estive na Paraíba, Shalom do Pai, muito obrigada, viu? Um beijo para vocês. E agora também eu quero ler essa cartinha que eu recebi lá de Cascavel, no Ceará, tem Cascavel no Paraná e no Ceará também, né? Da dona Auristela Ribeiro de Souza. Ela mandou inclusive uma foto. Vamos conhecer a dona Auristela? Olha aí que bonitinha, ela tirou essa foto no jardim da casa dela, para a gente conhecê-la. É do Apostolado da Oração e diz o seguinte: é com grande alegria que eu escrevo essa cartinha, com a paz do Senhor Jesus esteja com todos, que ajudam a propagar o amor de Jesus. Eu sou viúva, vivo apenas de um salário, mas com a graça de Deus sou uma sócia fiel. E é mesmo, viu? Já completei 89 anos graças ao meu Jesus. Tenho 6 filhos, Flávio, Henrique, Pedro, Antônio, Francisco e a Núbia, que mora com ela. Ela ama os programas da Rede Século XXI, missas, novenas das mãos ensanguentadas, e ela mandou essa cartinha aqui, pedindo orações para a gente, porque ela tem muitas dores no joelho. Nós vamos rezar para a senhora com toda certeza. E também falando que ela queria que essa carta fosse lida no programa Brasil Cristão, porque ela gosta muito de mim. Eu também gosto muito da senhora, ainda mais conhecendo a senhora por foto, viu, dona Auristela? Um beijo muito grande para a senhora, de todo o meu coração, viu? Fica com Deus e Deus abençoe cada dia mais a sua vida e a sua família, seus 6 filhos, seus netos e suas netas. E agora sim, eu quero chamar o nosso convidado de hoje, que é um homem que tem uma ampla, eu diria mais do que ampla, conhecimento da palavra de Deus. Então, é com satisfação que eu chamo aqui agora o Evaristo de Miranda para participar do Brasil Cristão. Tudo bem, Evaristo? Boa noite. Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Por favor. Muito obrigado. Então, vamos começar. Antes da gente falar, eu só queria anunciar a sócia nova, que acabou de ligar, viu, Evaristo? Que ótimo. É muito bom a gente receber essas pessoas aqui. E essa eu recebo ainda com mais alegria. Sabe por quê? Ela se chama Maria do Rosário Gomes de Assis Alméria. É minha xará. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Obrigada, viu, querida, por dizer o seu sim a Jesus por meio desta obra. Evaristo de Miranda, você é um pesquisador da Embrapa, né? Sou. Há 30 e tantos anos. Conta um pouquinho pra gente quem é o Evaristo e como você chegou nesse aprofundamento tão grande do estudo da Palavra de Deus. Eu sou paulistano, fiz agronomia
Depois fiz doutorado em ecologia. Trabalhei muito tempo na África. Depois eu vim trabalhar na Embrapa, no Brasil, com a pesquisa científica, pesquisa pecuária. Trabalhei muitos anos no Sertão, em Petrolina. Depois vim aqui para a região de Campinas e tive a ocasião ao longo da minha carreira científica também de administrar, de criar, construir 3 grandes centros de pesquisa da Embrapa, né? Que hoje reúnem aí quase 300 pesquisadores. O centro da Embrapa lá em Petrolina, o nosso centro aqui de Jaguariúna e o centro onde eu trabalho atualmente, que é a Embrapa Monitoramento por Satélite, que eu chefio atualmente aqui em Campinas. Agora, eu sempre tive, assim, uma experiência pessoal de Deus muito forte, desde a minha infância. Eu devo isso aos meus avós portugueses, que tinham, assim, esse cristianismo das tripas, né? Não muito teórico, não muito, né? Eu lembro de um amigo que sempre conta que quando ele aprendeu latim, a mãe dele rezava em latim e ele corrigiu a mãe dele, dizendo não é assim que se reza Ave Maria em latim, e corrigiu, explicando para ela como é que se falava certinho Ave Maria em latim. E quando ele acabou, a mãe falou para ele, bom, você fica com o seu latim que eu fico com as minhas rezas, tá? Então, esse cristianismo assim das tripas, né, desse pessoal que tem uma adesão a Deus muito forte, sempre me marcou. Então, eu sempre trabalhei nessa fronteira entre ciência e fé. É uma temática que a Igreja Católica tem uma tradição extraordinária, né? A Igreja que, de certa forma, é responsável pela emergência da ciência, a ciência moderna, a sua existência a gente deve à Igreja Católica. Foi a Igreja que criou as universidades, foi a Igreja que criou grandes centros de pesquisa, incentivou astrônomos, incentivou historiadores, geólogos, físicos. O pessoal fala da teoria do Big Bang, né? Do início do universo. Essa teoria é de um padre, né? De um jesuíta belga que trabalhou com Einstein, né? Esse jesuíta que formulou a teoria do Big Bang. Então, nós temos um observatório astronômico no Vaticano, etc. Então, eu também coordeno, faço parte da diretoria de um instituto, Ciência e Fé, que fica lá em Curitiba. Eu estudei hebraico por amor às Sagradas Escrituras e para poder me aproximar do texto original. E a minha mãe é uma pessoa que conhece muito a Bíblia, sabe de cor, trechos inteiros, é uma pessoa que tem calo no joelho de tantas vezes que ela reza todos os dias de joelho. Que bom. E foi a minha mãe que me levou, tanto que esse livro que eu escrevi sobre a Bíblia eu dedico à minha mãe. É o primeiro livro que eu dedico a ela porque ela me deu de presente, me pôs em contato com essa palavra de Deus desde a minha infância. É um pouco isso. E sou pai de 4 filhos, todos com a mesma esposa, hein? Isso, ele estava me falando isso antes do programa e nós até rimos. Todos com a mesma esposa, graças a Deus, né, Evaristo? Como que ela chama? Chama Liana. E as crianças? O as Tiago, crianças que não são mais que não crianças. são mais crianças. É o Tiago, a Iris e a Melissa, que são gêmeas, e o Daniel, que é o menor, mas que é um jovem que já está na faculdade e que tem síndrome de Down. E que agora está cursando Que lindo, a está na faculdade. faculdade. Ele é famoso. Que bom. E você veio então para nos falar hoje, que é o dia dedicado à Palavra de Deus, né? Isso, a Bíblia, né? Esse tesouro, né, da nossa tradição, né? A Bíblia, como as pessoas devem saber, é claro que ela foi escrita por muitas pessoas, essa palavra de Deus. Mas quem reuniu esses livros, ninguém escreveu a Bíblia. Alguém escreveu as profecias do Isaías, outro escreveu os textos de Samuel, uns escreveram salmos, outros escreveram outros salmos, existiam muitos livros. Mas quem reuniu os livros em Bíblia, quem criou a Bíblia foi a Igreja Católica. A Igreja Católica fez isso no ano 100, 150, 200. Quem criou a Bíblia, no sentido de reunir tudo isso em livro, e com o Novo Testamento, foi a Igreja Católica. Outro dia eu estava no avião, e uma pessoa cristã, mas de uma outra igreja, de uma outra denominação, ele dizia que a igreja dele se baseava exclusivamente na Bíblia. E que a origem da igreja dele era a Bíblia. Eles, lendo a Bíblia, levou o fundador a criar a igreja deles. Ele perguntou para mim se a gente se baseava na Bíblia, também na Igreja Católica. Eu falei, não, nós criamos a Bíblia. Essa Bíblia que você se baseou foi criada pela Igreja Católica. Então, nós devemos à Igreja Católica a transmissão que trouxe até nós esses textos, né? Sobretudo os textos do Novo Testamento. E explica para a gente como é que... Você estava falando de curiosidade, nós estávamos conversando. Como é que surgiram os livros?
Como é que foi essa chegada até nós? Como é que aconteceu? Essa é uma história que a gente conhece cada vez mais, graças aos avanços da arqueologia, sobretudo a arqueologia israelense, graças a descobertas também no que a gente chama de exegese, na exegese crítica, histórica, quer dizer, no estudo mesmo dos textos bíblicos, nós avançamos muito. Eu acho que no último século, nos últimos 100 anos, nós aprendemos sobre a Bíblia muito mais do que a gente havia aprendido ao longo de 2000 anos. A gente tem aprendido muito sobre a origem dos textos bíblicos. E aconteceram alguns fatos também históricos que nos ajudaram muito. Por exemplo, a gente sabia, e tinha indicações no texto, de que essa versão que nós temos atual, ela não nasceu assim, né? A Bíblia foi escrita, reescrita, os textos foram retrabalhados, reescritos, mas não havia muita evidência disso, porque a gente tem um texto razoavelmente unificado, mas dentro do próprio texto a gente nota que teve vários remanejamentos, várias escritas. Acontece que nós descobrimos uma biblioteca, né? Essa biblioteca de Qumran, esses textos do Mar Morto, como se fala, os manuscritos do Mar Morto, era um monte de jarras e que tem textos que datam, dentro dessas jarras haviam textos que datavam desde 200, 300 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo. E aí quando a gente foi ler o Salmo de Qumran, viu que não era igual ao nosso Salmo, né? Nós vimos um monte de diferenças e muitas delas correspondiam exatamente a diferenças que até os historiadores, os exegetas já haviam formulado sobre os textos bíblicos. Então, nós tivemos, graças à arqueologia, falando assim de uma forma simplificada, né, várias descobertas que também nos ajudaram e nos ajudam muito a entender como foram escritos os textos bíblicos, né? O Novo Testamento ele teve pouco remanejamento, né? Teve uma escrita, vamos dizer, o primeiro texto escrito do Novo Testamento é provavelmente a Carta dos Tessalonicenses, é o texto mais antigo do Novo Testamento, né? E os evangelhos, quase todos, são posteriores às cartas. Primeiro foram escritas cartas, as comunidades guardavam as cartas, faziam cópias, o próprio Paulo diz, para que isso aconteça, liam as cartas, compartilhavam as cartas. Nessas cópias, às vezes, ocorria uma mudança numa palavra, numa interpretação, alguma coisa assim, mas os textos eram bastante estáveis. Já no Novo Testamento, a gente sabe que ocorreram alguns acréscimos, porque eles juntaram coisas conhecidas. Um exemplo típico que nós temos é esse belíssimo episódio da mulher adúltera, né? Esse episódio, a gente sabe que a gente tinha o relato dele, estava escrito em algum lugar. E uma hora a pessoa pôr em algum evangelho, né? Em algum lugar precisava encaixá-lo, né? Ele acabou sendo encaixado até num lugar meio estranho. A gente sabe que historicamente ele até pulou de um evangelho para outro. O importante é que ele está lá. Graças a Deus. Graças a Deus ele está lá, que é um episódio belíssimo de Jesus com aquela mulher adúltera, né? Mas ele está lá, né? A gente sabe que o final do evangelho de Marcos foi agregado posteriormente. Isso também é dito às vezes claramente no texto, no próprio evangelho de João, né? Você vê lá no fim. E, além disso, muito mais coisas ocorreram, que se a gente relatasse, não cabia em todos os livros do mundo. Alguém achou por bem fazer lá um fechamento, né? E os evangelhos também se dirigiam a comunidades diferentes. Então, foram escritos para comunidades diferentes, com propósitos diferentes, né? Sempre com esse intuito de anunciar a boa nova da salvação, né? Então, na Bíblia só tem boa notícia. Não tem má notícia na Bíblia. Você pode ler a Bíblia à vontade, seja qual for a tradução, qual for a versão. O importante é ter a sua Bíblia. A Bíblia mais importante, a melhor Bíblia que existe, é a Bíblia que você lê em casa. Essa é a melhor Bíblia que existe. Não é a Tebe, a Jerusalém, bom, tudo isso é interessante, mas assim, qual que é a Bíblia mais importante? É a Bíblia que você lê em casa, e que você entra em contato com essa experiência de Deus de outras pessoas. Cada um tem uma experiência pessoal de Deus, mas outras pessoas também tiveram essa experiência de uma maneira muito forte e relataram isso na Bíblia, né? Eu costumo até dizer que a Bíblia é a palavra de Deus crucificada no papel, né? Crucificada no papel. Ela está lá, né, para a gente se aproximar disso, né? É pouco, por outro lado, né? Quando a gente vê a vida de Jesus, os evangelhos não contam nada praticamente sobre o que foi Jesus. Muito pouquinho, né? Muito pouquinho.
Deve ter sido extraordinário viver com Jesus, acompanhar Jesus. A experiência que eles tiveram deve ter sido uma coisa inenarrável, essa vida humana de Jesus, né? Estar do lado dele, compartilhar tudo aquilo. Só 50, 60, 70 anos depois, pessoas que nem tinham vivido com Jesus, mas ouviram os relatos, começaram a ver que aquilo estava desaparecendo, se preocuparam e redigiram. Então é muito pouco para nos dizer quem foi Jesus, o que foi isso. Agora, por outro lado, é o que nós temos. Nós temos evangelhos, nós temos as cartas, então isso a gente tem que tratar como um bem muito precioso, ler, reler e fazer isso com inteligência. Não pode ser só assim, eu li um versículo e eu entendo que isso, Deus me inspirou, que agora eu interpreto, que isso quer dizer aquilo. E tem gente que faz isso com a Bíblia, né? Manipula a Bíblia, né? E aí acaba cometendo o pecado da idolatria. Os maiores idólatras são as pessoas que constroem um Deus, a sua imagem e semelhança, em cima dos textos dos evangelhos, em cima dos textos da Bíblia. Eles constroem um Deus que eles criaram, é uma estátua. Só que não é de pedra, é uma estátua que está na palavra, está no programa da televisão, está não sei aonde, e eles vendem esse ídolo, que é um Deus que eles fizeram a imagem e semelhança deles. Eles têm ganância, esse Deus é ganancioso, eles valorizam os bens materiais, esse Deus é um Deus que valoriza os bens materiais, que abençoa, que dá dinheiro, que dá prosperidade. Quer dizer, muito distante do texto bíblico. Então, a leitura do texto bíblico, a Igreja Católica tem uma longa tradição, porque ela criou a Bíblia, ela constituiu a Bíblia, né? E não é assim um texto também que está aberto a qualquer leitura, a qualquer interpretação, né? E explica um pouquinho para a gente sobre o Antigo e o Novo Testamento, essa marca que tem, essa divisão, né? Por que existe essa divisão? A gente já sabe, mas é sempre bom explicar, né, Evaristo? Por quê? O Antigo e o Novo. Hoje a gente até costuma dizer o primeiro e o segundo testamento. Quer dizer, a primeira aliança e a segunda aliança, né? Quer dizer, os textos do chamado Antigo Testamento são os textos da tradição judaica, quer dizer, eram vários livros que compunham a tradição judaica. Naquela época os livros não eram encadernados, eram rolos assim. Então tinha um rolo ali, que era o rolo de Esther. E você lia numa certa época do ano no judaísmo. Tinha um outro rolo que contava Jó, e você lia num outro momento. Os judeus, eles nunca sistematizaram isso num livro único. Eles foram levados a fazer isso pela Igreja Católica. Porque a Igreja Católica sistematizou antes deles. A Igreja Católica definiu os textos que deveriam compor a leitura de tudo que aconteceu antes da vinda de Jesus. Então, a Igreja Católica definiu esses livros. O judaísmo acabou entrando atrás disso depois, né? Porque ele precisou fazer isso também, porque para dizer se era bem aquele nosso, né? Ou não era. Os judeus, por exemplo, para dar um exemplo, o Cântico dos Cânticos, o judaísmo não pôs na Bíblia no começo. Eles achavam que um texto erótico, um texto complexo, demorou muito. Foi quase a voz do povo, a pressão popular, que levou a introduzir no cânon judaico o Cântico dos Cânticos. Foi um dos últimos livros que eles incorporaram na tradição deles, né? Então, quem montou, vamos dizer, o conjunto dos livros que a igreja julgava que continham a verdade bíblica do Antigo Testamento foi a Igreja Católica. Nesse sentido, é importante as pessoas entenderem por que a gente diz na Igreja Católica que na Bíblia existe a verdade, que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia não trata de todo tipo de verdade. Ela não vai dizer qual é o melhor supermercado para você comprar as coisas, não vai dizer qual político está falando mais a verdade. Na Bíblia estão as verdades necessárias à nossa salvação. Essas são as verdades que estão na Bíblia. A Bíblia não está preocupada em contar verdades biológicas, verdades geológicas, verdades astronômicas. Isso não é preocupação da Bíblia, isso é preocupação da ciência. A Bíblia pode até estar enganada num relato sobre alguma coisa da biologia, da ecologia, da geologia, porque essa não é a preocupação, não são essas verdades das ciências, vamos dizer, que a Bíblia trata. Ela trata da verdade necessária à nossa salvação. E nisso não tem erro na Bíblia, não tem erro na Bíblia. Mas sobre a localização de uma cidade, pode ocorrer muitas coisas na Bíblia que não são exatamente a realidade, porque essa não é essa verdade que preocupava os autores. Já o Novo Testamento
foi a tradição católica também que reuniu esses livros, não é? E houve muita discussão do que deveria entrar ou não. Nesse livro sobre a Bíblia eu conto isso, explico, isso é bem conhecido, como é que a igreja foi compondo os livros que definitivamente ficaram no Novo Testamento. Nós temos grandes santos da igreja que argumentavam que deveria ter outros livros, outros argumentavam outra coisa, mas no fim o Papa A fórmula foi essa unificou, foi essa daí. Isso não quer dizer que outros livros escritos, por exemplo, a Didaquê, né, que é um texto muito antigo das comunidades, não está na Bíblia, portanto é um texto muito edificante, né? Nós temos outros textos bíblicos, quer dizer, que nasceram naquela experiência original do cristianismo, que não foram incorporados. Inclusive, os protestantes, com Martim Lutero, quando ele fez a versão dele da Bíblia, ele não pôs no Novo Testamento, ele sugeriu que o Apocalipse ficasse fora, sugeriu que várias cartas ficassem fora. Até a carta de Tiago, ele trata como uma epístola de palha, ele usa esse termo. Mas no final, o próprio protestantismo julgou que era melhor adotar mesmo o cânon da Igreja Católica e manteve no Novo Testamento os mesmos livros. Então, graças a Deus, nesse ponto, nós temos a mesma riqueza O Novo Testamento bíblica. não foi tocado. Então. Não tem diferenças entre os livros. Já na composição do Antigo Testamento, sim, existe diferença. Nós temos mais livros do que na tradição protestante. Qual a diferença? 7? A menos? Eu de cabeça assim nunca sei essas coisas. Mas um eles estão... Quer dizer, 7 a menos. O que eles retiraram foram alguns livros integralmente, porque haviam sido escritos em grego, e também as partes gregas de livros, como Daniel, eles retiraram. Também eles gruparam algumas coisas em Lamentações, Jeremias, enfim, fizeram uma outra composição. Agora, é gozado que na ordem dos livros, eles se identificaram com o judaísmo. Eles falaram, o que os judeus reconhecem como cânon é o que nós vamos seguir no protestantismo. Agora, é gozado porque esse cânon, essa definição dos livros pelos judeus, ela ocorreu quase 200 anos depois do cristianismo, né? E ela ocorreu justamente para separar os cristãos do judaísmo, para não admitir na sinagoga a leitura de livro. Porque não aceitaram Jesus, Não né? aceitaram Jesus, era um outro caminho. E é gozado até por buscar dar uma certa fundamentação à sua história, né? O protestantismo elegeu como critérios esses livros. Agora, hoje esses debates estão bastante ultrapassados. As sociedades bíblicas, existe uma grande colaboração entre a Igreja Católica, entre os protestantes, né? Nós temos traduções ecumênicas da Bíblia, Claro, feitas em conjunto entre judeus, católicos e protestantes. A TEB é um exemplo disso, é uma Bíblia excelente, sobretudo a TEB Estudo, que é uma TEB muito comentada. E é bonito você ler a TEB, porque às vezes diz assim, aqui o protestante acha isso. Às vezes aqui os católicos interpretam assim. Aqui não há acordo entre o... Ela coloca as três visões, mas isso não... Eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia é muito maior o que nos une na Bíblia do que o que possa nos dividir, né? Tanto que o ecumenismo é muito pregado e muito... A gente quer viver esse ecumenismo, né? É proposto, né, pela igreja. Esse ecumene, né, ele evoca a casa. Ecumenismo quer dizer, textualmente, viver sob o mesmo teto, ser capaz de viver sob o mesmo teto. É difícil. Tem famílias que não conseguem viver sob o mesmo teto. Tem esposo que separa da esposa, tem filho que separa. Já é difícil em família viver sob o mesmo teto. Quanto mais famílias diferentes, né? E nós temos então que saber, nesse sentido, que a gente dá amplo ao ecumenismo, ser capaz de viver sob o mesmo teto. O teto é os céus, a casa é o planeta. Nós temos que ser capazes de viver aqui como irmãos, aceitando que o outro tem uma visão diferente, respeitando da mesma forma que você espera que ele respeite a sua, né? É uma graça de Deus, né? É uma graça de Deus. O ecumenismo é uma bênção. É algo que a gente tem que cultivar, porque é aceitar a diferença. E é justamente esse outro que é diferente que realça a minha identidade. Tem muito católico que às vezes não entende a sua identidade. É fácil ao outro que pensa diferente que ele pode... Não, peraí, o que afirma a minha fé? O que me faz católico? Isso e aquilo. É o outro diferente que faz. Se todo mundo... É a unidade na diversidade, né? É a unidade na diversidade, diferente de uniformidade. Isso mesmo. Olha, eu tenho certeza que você está gostando muito do programa de hoje, porque nós estamos aprendendo sobre
algo que é muito importante na nossa vida, a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu quero anunciar com muita alegria aqui mais 2 sócias novas, a Maria Augusta da Silva, lá de Anápolis, Goiás, e de Surubim, Pernambuco, a Norma Lúcia Azevedo de Farias. Eu quero mandar um abraço para o povo de Goiás e um abraço também para o povo de Pernambuco e 2 sócias já de Pernambuco aqui no programa de hoje, 2 sócias novas. Então, não se esqueça que nós temos o sorteio no final do programa. Nós vamos sortear uma Bíblia Ave Maria com a estampa das mãos ensanguentadas de Jesus, com o logotipo aí da Associação do Senhor Jesus e da Rede Século XXI, e um Novo Testamento, que você acabou de aprender aqui, o que significa, o que é o Novo Testamento, os 4 evangelhos, né? Não com as cartas, mas os 4 evangelhos. Esses evangelhos que nos mostram, que nos ensinam o que Jesus fez enquanto esteve aqui na Terra, né? Como é a vida de Jesus. Então, não deixe de ligar e de mandar o seu e-mail agora no intervalo. Tem alguma dúvida sobre a Palavra de Deus? Evaristo está aqui para responder para você. Até já, viu? A igreja precisa se modernizar? Este mês, Dom Murilo Krieger escreve sobre essa possibilidade. Quer saber mais? Então não deixe de ler.